Oi, pessoal, preparado para a aula de hoje? Bem, hoje nós vamos conhecer né, as propriedades da potenciação. Tá? Elas se encontram na página 86 e 87 do livro de vocês. Só que eles estão meio bagunçados a explicação dessas potências, tá? Dessas propriedades. São três propriedades que a gente vai conhecer. A primeira vai ser multiplicação de potências de mesma base. Depois será divisão de potência de mesma base. E a terceira será potência de potência. Professor, o que é isso? Bem, primeira coisa, a gente já sabe o que é potenciação, né? Nós aprendemos. Quando é aquele número elevado a um outro, né? Exemplo aqui, 2 ao quadrado. A base do expoente, certo? Nós vamos só aplicar algumas propriedades da potenciação. Nós não vamos calcular, a não ser que peça o exercício, tá? Porque às vezes a potência vai ficar muito grande, tá? Então, a primeira propriedade, eu estou tirando até do livro, vou dar um outro exemplo, tá? Só que eu vou mostrar um jeito que o livro mostra, mas que depois eu posso fazer numa só definição, que é o que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, nós temos no livro de vocês esse exemplo aqui. 10 à quarta multiplicado por 10 ao quadrado. Ele está pedindo para que eu aplique a propriedade, não para que resolva isso. Como é que eu vou aplicar essa propriedade? Bem, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, que a gente aprendeu em potenciação, né? 10 à quarta não é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Esse 10 à quarta não é tudo isso? Não é tudo isso? É, né? Nós temos um vezes aqui. E 10 à segunda não é 10 vezes 10. Então, 10 à segunda é o 10 vezes 10. Certo? Me diga aqui, quantos 10 nós temos aqui embaixo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, transformando de novo em potenciação, essa quantidade de 10 não seria 10 à sexta? Seria, não seria? 10 com 6. A primeira propriedade é isso, multiplicação de potências de mesma base. Se eu reparar esse expoente aqui que tem aqui, ele nada mais é que o quê? A soma desses dois expoentes. Então, a primeira propriedade da potenciação, que é a multiplicação de potências de mesma base, ela diz o seguinte, vou colocar escrito, a gente repete a base e soma os expoentes. Na multiplicação, eu somo. Então, olha, eu não precisaria fazer nada disso. Então, 10 à quarta vezes 10 ao quadrado é 10, 4 mais 2, tá? 10 à sexta. Só isso. Professor, não é para calcular? Não, por enquanto nós estamos só aprendendo a propriedade dela. Nós vamos calcular isso mais para frente, em outras séries. A gente só está conhecendo elas e como é que nós vamos aplicá-la, tá? Então, 10 à quarta vezes 10 à segunda seria 10, 4 mais 2, 6. Eu sugiro que vocês evitem, tá? Inicialmente, de fazer a soma direta. Porque, como eu falo para vocês, a matemática é contínua. O que você vê agora, você vai ver nos próximos anos. E aí vai só complicar um pouquinho mais. Vai ter uma regra de sinal. Então, evitem fazer direto. Ok, pessoal? Ó, se eu tivesse um outro exemplo, tá? Se fosse um exemplo, esse era o exemplo A, vou colocar um exemplo B. Se fosse assim, ó, 7 à terceira vezes 7 à quinta. E o exercício pede apenas para simplificar, não pede para calcular. Eu vou simplificar essas potenciações. Eu vou aplicar a propriedade. Se é uma multiplicação, eu repito a base, 7, a base é a de baixo, e somos expoentes. 3 mais 5 vai ser o quê? 7 elevado a 8. Ok, pessoal? Só isso. A primeira propriedade é só isso. Se o exercício pedisse para calcular, aí eu tinha que fazer 7 vezes 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 7. Nossa, ia dar um número grande. Alguns exercícios, talvez vocês vão até encontrar que ele peça para calcular.
mas o expoente vai ser pequeno. Ok, pessoal? Eu vou dar uma pausa. Essa foi a primeira propriedade e eu vou explicar agora a segunda propriedade da potenciação. Estamos com a nossa segunda propriedade da potenciação. Agora será divisão de potências, tá? De potências que têm a mesma base, tá? Antes que alguém pergunte, professor, só dá para aplicar essa propriedade só quando tiver a mesma base? Sim, as propriedades da potenciação eu só vou fazer se elas tiverem a mesma base. Por isso que eu falo para vocês fazerem passo a passo, porque quando vocês chegarem numa série mais para frente, ele vai pedir para você aplicar a propriedade, mas elas não estão com a mesma base. Mas aí vocês vão aprender como é que faz, tá? Mas por isso que eu falo para vocês, não pulem etapas. Vou sempre estar falando isso, tá? Então, a segunda propriedade... Opa, sumi da tela. Gente, o espaço está muito pequeno, mas eu vou sempre estar olhando para tentar não sumir, tá? Então, é divisão de potência de mesma base. Primeira coisa, eu vou mostrar para vocês toda aquela parte trabalhosa para chegar a uma conclusão final, tá? Só para vocês entenderem por que eu posso chegar naquela conclusão. Então, olha, 2 à oitava dividido por 2 à quinta, eu posso colocar assim, ó, 2 oitava dividido por 2 à quinta. Que eu já falei para vocês que essa barrinha da fração é uma divisão, tá? Então, eu estou colocando em forma de divisão, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, esse 2 à oitava, eu não posso colocar aqui, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vezes 2. 8, 2 em cima. E aqui embaixo eu posso colocar quantos 2? 5, 2, né? 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ok? Agora, como a barrinha da fração é uma divisão, tá? Eu vou dividir, ó. Eu vou dividir 2 dividido por 2 dá 1. Sumiu. 2 dividido por 2 dá 1. 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 O que sobrou lá em cima? 3, 2, não foi? Então, sobrou, voltando a colocar em forma de potenciação, ele ficou o quê? 2 à terceira. Não é isso? Então, ó, esses dois ficou 2 à terceira. A segunda propriedade da potenciação, que é a divisão de potências de mesma base, o que vocês acham que eu estou fazendo? Repetindo a base, na multiplicação eu somava, e na divisão eu subtraio os expoentes. Então, 2 oitava dividido por 2 à quinta, eu não precisaria fazer tudo isso. Isso daqui é só como se fosse uma prova real de que eu posso fazer isso que eu vou fazer aqui, tá? Isso é uma prova real. Olha, pode fazer isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Repete a base, só que na divisão eu subtraio os expoentes. Então, eu vou fazer 8 menos 5, tá? E 2, 8 menos 5, 3. Acabou, tá? Eu só estou aplicando a propriedade da potenciação. Ok, pessoal? Agora, um outro exemplo que eu dei, nós suponhamos associar, vou inventar um B aqui. Não esquece que eu sempre falo para vocês, gente, copia, para, stop, copia o exemplo. Esse não precisa, porque está no livro de vocês. Mas esse exemplo B eu estou sempre inventando, tá? Um a mais para vocês. Então, se eu tivesse aqui, tá? Vou pegar aqui, ó. 5 à quinta dividido por 5 à terceira. O que eu faço? Divisão de potências, porque potências é isso, divisão de potências que tem a mesma base, o de baixo é a mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3. Vai dar o quê? 5. 5 menos 3, 2. Acabou. Tem que fazer mais nada. Ok, pessoal? Só se o exercício pedisse, aplique a propriedade e calcule. Aí eu calcularia aqui, 5 vezes 5, esse daqui ia ficar pequeno, né? Ia dar 25, mas aquele de 7 oitava ia dar bastante, vai dar um número bem grande. Ok, pessoal? Vou dar novamente um stop, vou dar agora a última propriedade, vou dar alguns exemplos que nós vamos fazer juntos, que aí eu sugiro que vocês copiem,
e vou dar algumas definições no livro de vocês sobre alguns casos especiais na potenciação, tá? Que eu vou explicar para vocês, ok? Então, e aí, por final, eu oriento vocês a tarefa de casa, ok? Um minutinho. Nossa terceira propriedade da potenciação, que é potência de uma potência. Uma potência elevada a uma outra potência. Né? É difícil? Não. Também vou te mostrar simplesinho. Primeiro eu vou fazer toda aquela parte trabalhosa, que é a prova real, só para vocês entenderem que pode fazer aquilo. Aquela conclusão final eu posso fazer, tá? Então, olha, só voltando aqui para vocês. Se eu fizer 2 à terceira, eu não faço 2 vezes 2 vezes 2. Não faço isso? Olha, repare, se vocês estiverem prestando atenção, horas eu coloco pontinho, horas eu coloco xizinho, de vezes, para vocês lembrarem que pode ser tanto um como o outro. Vai chegar uma hora, que quando vocês estiverem já no 7º, no 8º ano, a gente não vai nem mais colocar aquele vezinho, aquele xizinho de vezes, tá? Vai colocar só o ponto, ok? Então, 2 à terceira não é 2 vezes 2 vezes 2? Não é isso? Olha o seguinte. 9 ao quadrado à terceira não seria 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado vezes 9 ao quadrado? Repetir o que está aqui dentro 3 vezes? Não seria isso? E a nossa primeira propriedade que a gente viu da multiplicação de potências em mesma base, multiplicação de potências em mesma base, não é aquela que a gente repete a base e soma os expoentes? Então, vou repetir a base, 9, e vou somar 2 mais 2 mais 2. E aí não vai ser 9, 2 mais 2 mais 2, 6. Não é isso? Então, mas tem uma regrinha final para isso. Se vocês olharem esse número e olhar que relação você pode fazer com essas duas, você vai chegar à conclusão de que potência de potência, potência de potência, deixa eu colocar aqui que agora eu vou fazer junto com vocês. A definição é, repete a base e o que faz com os expoentes? Multiplica os expoentes. Eu faço esse vezes esse. 2 vezes 3, 9 à sexta. Entenderam, pessoal? Vou dar só mais um exemplo. Então, na potência, depois eu vou repetir todas as propriedades, tá? Se eu desse um outro exemplo, que eu tivesse assim, olha, 2 à quinta elevado à terceira, tá? Seria o quê? Repete a base, 2, e multiplica os expoentes. 5 vezes 3. Então, ia ser 2 da base, 5 vezes 3, 15 o expoente. Ok, pessoal? Então, olha, a primeira propriedade, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. E potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Ok, pessoal? Eu sei que alguém está perguntando assim, mas professor, quando é que eu vou saber que soma, subtrai ou multiplica? Justamente pelo sinal aqui. Olha, aqui é potência de potência. Quando estiver multiplicando, é somar os expoentes. E quando estiver dividindo, vou dar um exemplo agora de vários exercícios, aí é subtraindo. Ok, pessoal? Eu vou dar só uma pausa e vou dar alguns exemplos que nós vamos fazer junto, que aí eu sugiro que vocês copiem. E aí eu vou dar os casos especiais e orientar a tarefa de casa. Um minutinho. Vamos lá. Estou com alguns exemplos, tá? Para a gente fazer junto, do que eu acabei de explicar, da propriedade da potenciação, da multiplicação de potência de mesma base, da divisão de potência de mesma base e da potência de potência, tá? Temos aqui 4 exemplos. Nós vamos fazer junto, tá? Já sabemos que multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. E potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes.
Agora você vai ver por ela e você vai ter que ver qual das três propriedades que eu vou aplicar. Olhando para a primeira, 3 à quinta vezes 3 à oitava. Qual que é a primeira propriedade, a segunda ou a terceira? A primeira é multiplicação de potências de mesma base. Que a gente faz o quê, pessoal? Vamos lá? Repete a base e soma os expoentes. Então, é 5 mais 8, que vai ficar 3 elevado a quanto? 8, 9, 10, 11, 12, 13. 3 elevado a 13. Cuidado, tá, pessoal? Esse 13 tem que ficar pequenininho e legível, hein? Não esqueça quando vocês mandarem a tarefa, se eu não conseguir entender, tá? Então, principalmente aqueles que fazem tudo apertado. Se for necessário, entre um item e outro, pule uma linha, tá? Ok? Então, 3 elevado a 13, tá? A 13ª potência. 8 elevado ao quadrado elevado à sétima. Qual que é? Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 7. Vai ser o quê? 8 elevado, 2 vezes 7. 14ª potência. Nós estamos só aplicando, tá, pessoal? Nós não estamos calculando. Olha que sofrimento eu teria para fazer 8 vezes 8 vezes 8. Então, gente, a gente só está aplicando a propriedade. Lembrando que se tiver exercício que pede para calcular, vocês têm que ler, com certeza a potência não é tão grande assim. Ok? 10 ao quadrado vezes 10 à sétima. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Então, vamos colocar 10 elevado a 2 mais 7, 9. Pessoal, evitem fazer direto. Até que aqui eu vou deixar, por enquanto, alguns. Mas quando a gente estiver mais lá para frente, em outros anos, que vai começar a mexer, o sinal vai mudar, ixi, vai virar um fuzuê. Então, por isso que eu falo, faça parte por parte. Não pule etapa. Chega de preguiça, hein? Por favor, chega de preguiça. Vocês viram que eu misturei tudo justamente para vocês verificar quando é que eu vou somar, quando é que eu vou subtrair ou quando eu vou multiplicar. Eu tenho que olhar para a potência. Olha aqui, ó. Divisão, ó. Divisão de potências de mesma base. Qual que é a divisão de potência de mesma base? Vai olhar lá no ver stop, se eu deu stop no vídeo, anotou, tá? Então, o que ele diz? Repete a base e subtrai os expoentes. 6 menos 2. Então, vai dar 9 elevado, 6 menos 2, 4. Ok? Esse penúltimo, 3 elevado a 4 elevado ao quadrado, vai ser o quê? Repete a base, potência de potência. O que eu faço? Multiplico os expoentes. Então, vai ser 3, 4 vezes 2, 8. Certo? E o nosso último, divisão de potência. Ih, o professor colocou A. Se vocês lembrarem um exercício que a gente fez bem anteriormente, tinha uma letra. Mesma coisa, ó. A base é igual, é A. Então, eu vou repetir a base. Na divisão, o que eu faço com os expoentes? Subtraio. Então, vou fazer 5 menos 3. Que vai dar o quê? Repete a base, subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Ok, pessoal? Agora eu vou dar um pause rapidinho, que aí eu vou explicar para vocês os casos especiais e vou orientar a tarefa de casa. 1 minuto só. Pessoal, agora eu vou explicar para vocês 2 casos especiais da potência, tá? Esse primeiro aqui mostrando para vocês, tá? Só vocês vão entender o que eu quero dizer depois. Se eu tiver 2 à quinta dividido por 2 à quarta, é divisão de potência de mesma base, não é isso? E 2 à quinta dividido por 2 à quarta, eu não vou fazer 2, repete a base e subtrai os expoentes, certo? Vai dar 2 elevado ao quê? A 1. Ok? Só prestar atenção que eu vou mostrar para vocês uma coisinha no final. Se eu resolvesse 2 à quinta, eu ia fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2.
E 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então, isso daqui, se eu fosse resolver, isso dá 32, certo? Dividido, e 2 à quarta é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Daria 16, certo? E 32 dividido por 16 dá 2. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Quando o expoente aqui for 1, eu não preciso colocar. Mas eu tenho que lembrar que é 1, tá? Então, 2 a primeira é a mesma coisa que 2, tá? Eu não preciso colocar o expoente. Então, pode ser que alguma tarefa de casa não tenha o número em 1 aqui em cima, mas você tem que lembrar isso, tá? Toda vez que tiver um número e não tiver o expoente é 1, ok? Eu vou apagar a lousa, tá? E vou agora explicar o segundo caso para vocês. Bom, o segundo caso especial da potenciação, só para vocês também entenderem, continua sendo a divisão, ó. 6 ao quadrado dividido por 6 ao quadrado, tá? Se eu fizesse a propriedade da potenciação, tá? Então, a propriedade da potenciação, repete a base e divisão, subtrai expoente. Vai ficar 2 menos 2, porque subtrai expoente, 2 menos 2. Isso vai dar o quê? 6 elevado a 2 menos 2, 0. Ok? O 0 tem que colocar. Não, quando não tem nada, é 1. O 0 eu coloquei. Só que é o seguinte, dá uma olhadinha aqui. 6 ao quadrado é 6 vezes 6. E 6 vezes 6 é 36. Dividido, 6 ao quadrado é 36, tá? E 36 dividido por 36 é o quê? 1. Então, não esqueça que todo número que é elevado a 0 é 1. Então, se de repente vocês encontram um exercício, calcule as potências. Se tiver assim, 5 elevado a 0, 15 elevado a 0, é só você lembrar. Todo número elevado a 0 é 1. É 1. Tá? E aqui está a prova, porque é 1. Por que todo número elevado a 0 é 1? Porque se eu resolvesse ele, eu achava a resposta 1. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os dois casos especiais da potenciação, ok? Então, eu vou dar mais uma pausa e eu vou orientar para vocês a tarefa de casa, tá? E fazer com calma os exercícios. Pessoal, vamos às orientações da tarefa de casa? Sugiro que vocês, nesse momento, eu estou enrolando, estejam com o livro na mão de vocês, para mim poder orientar vocês o que vai ser feito, tá? Vocês sabem que vocês vão ter que copiar no caderno, bonitinho, enunciado, resolver, tudo bonitinho. Só que alguns exercícios eu vou explicar o que vai ser o enunciado, tá? Porque na página dos exercícios tem a explicação também. Como eu já fiz a explicação para vocês, eu vou orientar o que você vai copiar a partir de cada exercício. Então, primeira coisa, todo mundo na página 87. Na página 87, a gente vai fazer o 31. Não está escrito simplifique, tá? Não está pedindo para calcular. Simplifique é o que a gente fez agora, tá? Aplicar a propriedade, tá? Lembrando, tá? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. Lembrando também, se o expoente seu der 1, eu posso deixar, mas eu posso tirar também. E não esqueça, se algum exercício não tiver o expoente, aquele numerozinho que fica em cima, não esqueça que é o número 1, certo? E a última coisa que a gente viu é que todo número elevado a 0 é 1, tá? Caso o exercício pede para calcular, é 1, tá? Então, nós vamos fazer tarefa de casa, exercício 31. O exercício 33. Olhem o 33, que ele tem um
monte de coisa aqui que ele está explicando. Não precisamos copiar isso. Então, você vai escrever 33 e você vai copiar da onde está escrito. Simplifique. Lá embaixo, está escrito assim, agora é a sua vez. Simplifique. Então, você vai colocar 33. Simplifique. Como mesmo no seto 31. E fazer esses 4 itens. Tudo bem? Não precisa copiar o resto, porque o resto era a explicação, tá? Depois o 34, a mesma coisa. Nós vamos fazer só o item B, porque o item A seria a explicação, que eu já coloquei na lousa, tá? Então, eu vou fazer só o item B. Simplifique. Vou fazer os 3 itens. Item 1, item 2 e item 3 do item B. Tudo bem? No 35, a mesma coisa. Não preciso copiar toda essa parte. Eu vou copiar só simplifique. E fazer o item A, B, C, D. Então, nessa página 87, ficou o exercício 31, 33, 34 e 35, tá? Copiando o enunciado. Simplifique. Todos eles você coloca simplifique e só copie os itens que eu falei, tá? No 33, o item A, B, C, D. No 34, o item B, que tem 3 exercícios no item B. Só que está em números romanos. Número 1, número 2, número 3 em romanos. E o 35, que é o simplifique, nós vamos fazer o A, B, C, D. Ok, pessoal? O que eu estou mandando você tirar todo o enunciado é a explicação, tá? Depois, nós vamos para a página 88, tá? São poucos exercícios. Parece muito, mas não, tá? Página 88, nós vamos fazer o 37. Ele fala deu o valor da potência, ou seja, ele quer que você calcule, tá bom? Eu falei 37, né? 37. Ele quer que você calcule. O 38, ele dá 2 itens, ele quer que você diga se é certo ou é errado. Ele faz uma igualdade. Está certa ou está errada? Eles são iguais ou eles não são? Então, você só vai escrever se certo ou se errado. Não faça por dedutiva. Olha o que a gente acabou de explicar, tá? Você vai conseguir. Depois, nós temos na página 89, nós vamos fazer o 41, tá? O 41 está faltando o expoente, que está pintadinho amarelo. Ele quer saber quem seria esse número. Ele coloca uma coisinha de um lado e no outro lado está faltando o expoente. Quem é esse expoente? Para que dê o resultado que está lá, para ser o que estamos colocando antes. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se eu colocasse assim, tá? Vou fazer aqui. Se eu colocasse aqui, olha, 3 vezes 3 ao quadrado é igual a 3. Quem seria esse número aqui no quadradinho? Quem seria esse número? Bem, se é multiplicação, multiplicação somos expoentes. Qual que é o expoente que tem aqui? Quando não tem nada, quem é? O 1. Então, qualquer coisa você coloca um aqui pequenininho. Então, 1 mais 2, aqui seria o 3. Ok? Então, é coisas assim, em cima do que a gente deu. Vamos fazer o 42 e o 43, tá? Olha, reparem no 43, ele fala assim, simplifique aplicando as propriedades da potenciação. Não precisa calcular, só simplificar, tá bom? Tudo bem, pessoal? Dá uma olhadinha só que no item B tem potências com base 3 e com base 4. Nossa, pessoal, as bases são diferentes. Não, faz a 3 com a 3. A 4 com a 4. Pronto. Ok, pessoal? Então, pessoal, propriedade da potência acabou aqui. Façam com calma. Volta a ver o vídeo novamente. Copie os exemplos bonitinho, tá? E até nossa próxima aula.